Pessoal, eu vou interromper hoje aquela série sobre o Sol, as alegações que uma certa pessoa fez no Facebook alguns anos atrás sobre o Sol. Apesar de serem engraçadas, temos algo que, apesar de ser tão absurdo quanto, agora é mais relevante. Voltaremos àquelas asneiras numa outra semana. Eu não vou parar aquela série, mas eu preciso responder ao festival de asneiras dos últimos dias agora. Asneiras tanto por parte do nosso atual presidente, quanto por parte de um certo auto-intitulado filósofo. E vamos começar justamente pelas palavras deste auto-intitulado filósofo. Vamos tentar fazer a leitura da forma mais caridosa possível, tentar ver o argumento dele na melhor das interpretações possíveis e ainda assim apontar os erros que são cometidos por ele. Pessoal, eu vou fazer a leitura dos argumentos apresentados pelo auto-intitulado filósofo na luz mais favorável a estes. Eu vou ser o mais caridoso possível na minha interpretação e ainda assim veremos que os problemas com os argumentos dele são sérios. Também vou responder a alguns argumentos apresentados em resposta aos argumentos dele. Então vamos lá. Como vocês podem ver, nós temos aqui a página de Twitch dele. Temos aí Olavo de Carvalho, @ o próprio Olavo. Vamos ver as, abre aspas, sábias palavras deste. Eu vou fazer alguns comentários sobre gramática, mas os problemas de gramática que eu estarei apontando, não estão na gramática do próprio filósofo de Botequim. Estão na forma como outras pessoas vão tentar torcer as palavras dele para justificar as mesmas, para que esta declaração não seja tão imoral quanto ela é. Tudo que essa gente consegue produzir com palavras são chavões e macaquices. Ponto. Este é o fim da primeira sentença, da primeira oração. O sujeito aqui é essa gente. E por essa gente, ele está agrupando todas as pessoas que discordam dele. E ele qualifica todos os argumentos apresentados por quem discorda dele como chavões e macaquices. E o mais irônico é que ele faz isso em uma plataforma, em uma rede social que basicamente se dedica apenas a chavões e macaquices. E eu não estou tentando desqualificar o Twitter aqui. É uma característica inerente deste, pois este tem um limite de 280 caracteres atualmente. Em 280 caracteres, você não consegue fazer nenhuma análise profunda de nenhum assunto. Você não consegue apresentar nenhum conteúdo com uma devida análise, apenas algo superficial. E é essa plataforma que ele escolheu para vomitar a alegação dele. Irônico, não é? Vamos continuar, porque até agora tivemos apenas a de lapidem non causai ut causai. Para fazer essa porcaria funcionar, ainda que só um pouquinho, é preciso muito tempo, muito dinheiro e alguns assassinatos. Qual é o sujeito dessa segunda frase, dessa segunda oração? É essa porcaria. Sujeito é quem pratica ou sofre uma ação na sentença, na oração. Não é o mesmo sujeito da primeira. Na primeira, o sujeito era essa gente. Na segunda sentença, na segunda oração, é essa porcaria. E por essa porcaria, ele se refere ao Brasil. Engraçado como ele se importa tão pouco com o Brasil a ponto de qualificar este com o termo porcaria, mas ainda assim perde o tempo dele falando a respeito. Eu normalmente não dedico tempo nenhum às asneiras deste sujeito, mas agora ele está falando de algo com o qual eu me importo, que é o meu país. Um país que este já abandonou há tempos. Eu não vou dizer que o Brasil não tem os seus problemas. Ele tem muitos problemas. E um dos maiores problemas que o Brasil
tem atualmente são pessoas como o Olavo e os seguidores dele, que incluem o nosso atual presidente e uma série de outros políticos. É preciso muito tempo e muito dinheiro. Vamos ser caridosos, vamos entender esse muito dinheiro como apenas uma quantidade de recursos legítimos que serão usados. Vamos tentar entender que ele não está se referindo a pagamentos ilícitos de qualquer tipo, a qualquer tipo de movimentação ilegal de verbas. A interpretação de que ele estaria fazendo referência a esse tipo de coisa é bem plausível, é bem justa. Então, para administrar um país, com certeza precisa-se de tempo e precisa-se de recursos. Até aí eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum país vai funcionar sem dinheiro e sem um tempo para que a administração faça alguma coisa. Problemas não se resolvem de forma mágica de um momento para o outro. O grande problema com essa segunda frase que ele coloca aí é esses alguns assassinatos. Ele está sugerindo uma forma de violência extrema como uma resposta. Me desculpem, mas não há nenhuma justificativa ética, nenhuma justificativa civilizada que suporte o uso de assassinatos. Mas enfim, a não ser que estejamos falando de fascismo, né? Fascismo a todo momento sugere esse tipo de coisa. Então, o que isso faz desse filósofo? Filósofo não é a primeira palavra com F que eu penso ao pensar a respeito da pessoa dele, com argumentos como esse sendo apresentados. Agora vamos ver o que outras pessoas falaram a respeito. E aqui é que entramos na questão da gramática. Eu censurei os nomes das pessoas que comentaram aqui porque eu não desejo que ninguém seja vítima de qualquer ataque virtual ou de qualquer outro tipo. Eu ataco argumentos, eu não promovo ataque a qualquer pessoa. Tudo o que essa gente, quem é essa gente? Resposta, à esquerda. Mas isso é na primeira oração, na primeira sentença. O que provavelmente o Olavo disse é que a esquerda não consegue mudar nada através de palavras, somente com grana, tempo e assassinatos. Ou seja, ele não está dizendo que nós da direita devemos fazer isso, tá ok? O que temos aqui é um analfabeto funcional ou uma pessoa extremamente desonesta intelectualmente, porque ele está torcendo o que o heróizinho dele fala para que não seja uma apologia ao fascismo. O sujeito da segunda sentença, como nós podemos voltar e ver de novo, é esta porcaria, pois é esta porcaria que está sendo alvo da ação. A ação é fazer funcionar, ainda que só um pouquinho. Não é essa gente. Mas fazer o quê? Então ele mesmo continua. Olavo inicia o texto com um sujeito, essa gente, esquerda, o que torna óbvio o resto da leitura. Não, temos duas frases, duas sentenças, duas orações diferentes e com sujeitos diferentes. Ele diz que com palavras a esquerda não consegue nada além de macaquices. Não, macaquices é o que ele está apresentando em 280 caracteres e o que você está tentando justificar, meu caro FD. A partir disso matam. Não, é ele que está sugerindo assassinatos como uma forma de fazer algo funcionar. Usam tempo e dinheiro para alcançar algum resultado. Amigo, que país, que governo que não precisa de tempo e dinheiro para fazer qualquer coisa? Me mostre um. Assassinatos claramente são ilegais e este é o grande problema com a fala do seu heróizinho. Ele se diz um filósofo, mas claramente ele não conhece o paradoxo da tolerância de Karl Popper. Basicamente, este diz que quando você encerra a possibilidade de um debate civilizado incitando violência, que no caso está aqui no uso de assassinatos, não importa a quantidade destes,
se é um assassinato, se são poucos, se são alguns, se são muitos, ou qualquer outro termo vago que você queira usar, ou qualquer outra quantia específica, assassinatos não são uma forma de se argumentar. E aí temos o outro sujeito, o HL, falando perfeita análise. Eles precisam torcer para tentar justificar, porque eles não podem aceitar que o heróizinho favorito deles está fazendo apologia ao uso de violência. Ele está se referindo a uma outra declaração pública em que a ditadura estaria justificada em matar pessoas para eliminar a suposta ameaça comunista. Isso é parte de uma retórica fascista. E vocês, meu caro FD e HL, vocês estão defendendo apologia ao fascismo. É apenas isso. Deve ser duro para vocês ler de uma forma honesta, né? Vocês precisam distorcer, porque entramos aí em um viés de confirmação. O heróizinho de vocês não pode estar errado. Desta parte do filósofo, auto-intitulado filósofo, né? Do filósofo de botequim, é tudo que eu tenho a dizer no momento. Vamos passar aos absurdos do nosso atual governante agora. Bom, pessoal, agora temos aqui o tweet do atual presidente, né? Aqui temos a página dele, vocês podem ver. Eu censurei o nome das pessoas e os handles das pessoas que comentaram porque eu não tenho interesse em expor pessoas privadas que estão apenas respondendo a uma declaração, por mais idiota que seja a declaração. Nesta declaração ele fala boa noite a todos e coloca a foto do Johnny Bravo. Ele aparentemente não consegue compreender o que representa um personagem dedicado a um público infantil. Pois é. Vocês podem argumentar de que como ele não é criança, ele não precisa entender o Johnny Bravo, mas ele está ciente da existência do personagem. Então ele teve algum contato com o personagem. E ainda assim ele não conseguiu entender o óbvio. Fazer o quê? Se eu entendi corretamente a ordem dos eventos, aqui ele está reafirmando a declaração que ele fez em uma entrevista. Ou seja, ele persiste no erro. Então vamos às declarações em entrevistas, porque, minha nossa, o que nós vimos até agora é só a ponta do iceberg de asneira. Pessoal, eu vou estar assistindo junto com vocês esse vídeo que está no canal. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Opa, não é isso. Aqui. Que está no canal Poder 360 no YouTube. Foi a primeira fonte que eu encontrei com este vídeo, então eu estou usando esta. Eles estão usando um vídeo que foi gravado e levado ao ar pela TV Brasil. Então os direitos sobre estes pertencem às pessoas responsáveis por estes. O que eu estou fazendo aqui com vocês agora é apenas, dentro daquilo que me é possível, trazer esse conteúdo e comentar o mesmo. É um uso transformativo e permitido pela lei. Eu não estou violando os direitos autorais de ninguém. O vídeo deve estar na descrição para vocês. E então vamos seguir. Eu vou estar assistindo e comentando. Vamos lá. Discurso de 5 de agosto de 2019. Vamos lá ver como você é recebido entre os paraibanos. Tenho certeza que serei muito bem recebido, como eu sou em qualquer lugar do Brasil. Agora, você tem certeza? E o seu índice de aprovação que vem caindo desde o começo da sua administração? E seu índice de desaprovação que vem aumentando mês a mês também? Aprovação vem caindo e desaprovação vem aumentando. Será que você vai ser realmente bem recebido em qualquer lugar do Brasil? Eu posso apontar alguns lugares que não. pessoal, tá todo mundo aqui.
A gente não pode mais contar uma piada no Brasil. Na campanha, eu estava no aeroporto, chegou um do Piauí para mim, né? Ô, Bolsonaro, tudo bem? Eu falei, opa, o Piauí fica onde? Na Ásia. Tinham me filmando atrás, arrebentaram comigo no Piauí. Não posso... Pessoal, ele vai ficar voltando nesse negócio de piada várias vezes. Então, para não ter que repetir a mesma coisa várias vezes, eu vou deixar ele encerrar esse assunto e aí eu falo tudo de uma vez, o que eu preciso falar sobre isso. Vai contar piada de cabeçudo? Contar piada de goiano, de gaúcho, de cearense, cama da peste? Não pode mais contar piada, não pode ter uma liberdade mais nesse país, não pode brincar mais, tudo é politicamente correto. Agora, se alguém falar que você está denegrindo a imagem de alguém, isso é racismo. Onde é que nós vamos chegar? Ficar mudos? É isso que vai salvar o Brasil? Preconceito? O idiota que tem, a própria sociedade que está do teu lado, o afasta do convívio. A decisão de há pouco... O problema é quando o idiota é apoiado por outros idiotas. Aí ele chega a presidente. Tipificar a homofobia como racismo? Eu estou numa pelada, nós dois. Um entra com a voadora no pescoço do outro, o que acontece? O outro fala, seu maricom. Pronto, 3 anos de cadeia. Não posso falar maricom mais. Onde nós vamos chegar? A nossa alegria de viver um país maravilhoso como esse. Quem está nos dividindo? Essa esquerdalha, canalha, branco e negro, nordeste e sulista, nordestino e sulista, pai. Bom, ele vai entrar agora no inimigo favorito dele. Então vamos tratar da questão anterior das piadas e coisas do tipo. Entenda uma coisa. Se você está fazendo uma piada ou qualquer outro tipo de fala que visa desumanizar um subgrupo humano qualquer, seja este subgrupo uma divisão por etnia, gênero ou qualquer outra, você está promovendo discurso de ódio. E nisso vai entrar racismo, homofobia, misoginia e uma série de outros preconceitos. Ninguém aqui quer impedir piadas. Você pode contar uma piada envolvendo paulistas, mineiros, gaúchos, goianos, baianos, enfim, desde que você não use essa piada como uma forma de desumanizar essas pessoas. Entendeu? Estereótipos existem para todos os nossos estados. Alguns positivos, alguns negativos. E você reduzir as pessoas que residem em algum lugar a estereótipos negativos é racista, sim. Mãe, patrão, empregado, homem. A questão de dividir. Quem está promovendo divisão é o Senhor. É o Senhor que fica inventando um inimigo e dividindo a população. Mas vamos ser justos, não é só o Senhor. O Senhor se tornou apenas a voz proeminente nesse tipo de discurso. Esse discurso fascista que precisa eleger um inimigo e desqualificar todos aqueles que se opõem ao Senhor como sendo parte deste inimigo imaginário, porque é só assim que você pode tentar consolidar a sua posição, porque a sua posição é insustentável. Vamos seguir. A minha mulher. Dividindo o Brasil. Para quê? Para governar. E agora, a maioria dos governadores, o Nordeste e o resto. Vocês querem fazer disso aqui uma Cuba? Porque a educação que eles destinaram... Olha, eu não dei uma olhada na questão dos índices de educação aqui no Brasil e Cuba. Depois eu posso até dar uma olhada nisso.
Mas eu deixei o Pisa na descrição para que todo mundo possa ver. Quem tiver interesse, eu posso também tentar trazer ele aqui num vídeo futuro, porque isso vai ficar muito longo se eu for apresentar agora. Enfim, as suas alegações sobre o Pisa que você vai fazer agora são errôneas. E o link do Pisa está na descrição. A garotada, ao longo dos anos, nós temos demonstrado a do Pisa que está horrível. Está piorando cada vez mais. O PT dobrou os recursos com a educação. Só uma coisa. Eu sabia que ele ia falar do Pisa porque eu li algumas reportagens falando dessa entrevista, mas eu ainda não havia assistido a entrevista antes de eu começar a gravar esse vídeo. Eu sabia do conteúdo desta, mas eu sabia dos temas abordados, não exatamente das palavras dele. Vamos continuar. Eu fiz essa pequena explicação apenas para deixar claro o quanto eu sabia a respeito ou não. Vamos lá. A qualidade caiu. Não se forma, em grande parte, ou em parte considerável, bons profissionais das universidades, formam-se... Olha, as universidades brasileiras têm muitos problemas. E os problemas só aumentaram com a sua administração. O senhor está acabando com a educação brasileira de nível superior. O senhor está acabando com a produção científica no Brasil. Vamos continuar. Militantes não falam que dinheiro público não é para fazer filme com a Bruna Surfistinha? Diz que eu quero censurar. Eu não quero censurar nada, pô. Faz da Bruna Surfistinha, do Jesse Valadão, dele fazer Ressuscite, seja lá o que for. Agora, com dinheiro público, não. O governo mudou. É o governo... Ele adora esse espantalho da Lei Rouanet. Entenda uma coisa, meu caro. A Lei Rouanet visa a promoção de cultura. Eu não vou tratar dos méritos ou deméritos dessa aqui, porque iria fugir do tema desse vídeo, mas eu posso tratar futuramente. Enfim, vamos continuar. Mas ele está oferecendo um espantalho da Lei Rouanet, porque esse espantalho encaixa com a agenda dele de criar e manter esse inimigo, essa ameaça comunista. Um conservador que respeita a família, que não quer sacanagem em sala de aula. Essa questão, essa observação dele de sacanagem em sala de aula e da família que ele fala, que ele respeita a família, ele respeita o paradigma dele de família. Ele não respeita famílias que não se encaixem nesse paradigma. A sacanagem em sala de aula é o besteirol que ele vive falando e já foi refutado inúmeras vezes por professores, por pessoal da área de saúde, sobre a questão do kit gay, aquela ideia que ele acha de que estão doutrinando crianças para serem homossexuais e etc. Não, isso é impossível. Você não muda a orientação sexual ou a identidade sexual de alguém. As pessoas nascem com uma identidade sexual e uma orientação sexual e elas vão morrer com aquela identidade sexual e aquela orientação sexual. Que respeita as religiões, que tem... Religiões são ideias. Ideias podem e devem ser atacadas. É assim que nós separamos as boas das más. Uma ideia só precisa ser protegida de ataques quando esta não é sustentada de outra forma. Bom, pessoal, eu vou voltar um pouquinho porque eu fiz uma pequena pausa para esfriar a cabeça. Então eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui do vídeo para pegar o fio da meada. Vamos lá. Mudou. É um governo conservador que respeita a família, que não quer sacanagem em sala de aula, que respeita as religiões, que tem consciência que o Estado é laico, mas eu sou cristão e ponto final. Entenda uma coisa, cara criatura.
um Estado laico implica em que nenhuma religião ou descrença vai ser proibida ou suportada pelo governo. O seu próprio slogan, no seu próprio tweet, já viola a laicidade do Estado. Quer ver só? Vamos dar uma olhadinha nesse. Deixa eu só trazer ele para cima. Olha aqui o seu slogan, né? Como é que é mesmo? Não era Deus acima de... pois é. Pois é. O seu governo é contra a laicidade. Então vamos lá. Cadê? Deixa eu... Aqui, pronto. Desculpa, não estava achando... E mudou! E eu quero o bem do Brasil. Não, você não quer o bem do Brasil. Se você quisesse o bem do Brasil, você não tinha feito a caca que você fez com aquele negócio da embaixada em Israel. Se você quisesse o bem do Brasil, você não estaria falando absurdos expostos para a imprensa do mundo inteiro e a população do mundo inteiro sobre Golden Shower, sobre ser o Johnny Bravo, sobre defecar um dia sim, um dia não. Eu tenho amigos de vários lugares do mundo. E adivinha o que alguns destes amigos vieram me perguntar esta semana? Eles vieram me perguntar se o presidente brasileiro está tomando drogas. Porque o nível do absurdo é grotesco. Sem falar em toda a questão com o INPE. Você não quer o bem do Brasil. Você vem destruindo a tecnologia e a ciência brasileira. Você vem destruindo o ensino superior. Sem ensino superior, sem pesquisa. Sem pesquisa, sem novas tecnologias, sem novos conhecimentos sendo produzidos aqui. E aí nós vamos entrar num outro problema que você vai falar mais à frente. Então, por enquanto, vamos parar por aqui essa questão. Estamos fazendo um bom trabalho junto ao Parlamento brasileiro. Olha, eu acredito que a população cada vez mais vem percebendo que esse trabalho não é tão bom assim. A sua aprovação só cai e a sua desaprovação só aumenta com o passar do tempo. O que nós queremos? Que o Brasil vá para frente, pô. E como é que vai para frente? Como que o Brasil vai para frente sem tecnologia e sem ciência? Me diz. Não vai, né? Mas é isso que você está fazendo. Como que o Brasil vai para frente destruindo os nossos recursos naturais? Me diz. Você acha que a destruição da Amazônia e outras áreas naturais não vai ter consequência nenhuma? Pois é. Usando aqui as pessoas de bem no Brasil, não só para compor o nosso ministério. As suas pessoas de bem é um grupinho que me assusta. Será que por um acaso entre as pessoas de bem está aquele sujeito abraçadinho com seu filho numa foto que foi recentemente preso acusado de pedofilia, flagrado em um carro com um bebê de 2 anos, uma criança de 2 anos, não sei se você ainda com 2 anos quer qualificar como bebê ou criança, enfim, tanto faz. Mas uma pessoinha de 2 anos em uma situação nada apropriada. Na minha página eu deixei a reportagem, depois eu vou colocar na descrição, eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque iria fugir do assunto do vídeo. Nossa prefeitura, nossas governadorias, tá certo? E mais pessoas que invistam. Tem inteligência nessa obra aqui do lado aqui da plataforma aqui. Inteligência. Falei lá dentro de uma menina afrodescendente, né? Que está na Inglaterra, ultimando ali a peneira, né? De grafeno, que vai dessalinizar a água do mar. Já imaginou que maravilha? Uma água de poço artesiano, que essa loba vai deixar de ser,
Quanto nós vamos pagar por essa tecnologia? Falam tanto em... Quanto que nós vamos pagar porque nós não investimos, é o que você deveria falar. O seu governo está abandonando a ciência, a educação. Sem ciência, sem tecnologia, meu caro. E aí você tem que comprar de fora. Igualar todo mundo. Eles querem igualar por baixo, na verdade. Mas uma pessoa como essa tem que ser trazida para o nosso meio. Eles, o grande inimigo, né? Pois é. Para que nós possamos investir nela. Queremos nosso Vale do Silício, que seria o Vale do Grafeno, o Vale do Nióbio, né? Olha, pessoal, eu não vou entrar nessa questão do nióbio aqui. Isso aí já foi demonstrado o absurdo há muito tempo. Esse papo do nióbio já vem desde da coisa com o Enéas. E o Enéas, por mais problema que ele tivesse com alguns dos argumentos dele, os argumentos dele eram infinitamente melhores que os argumentos deste ser. De acordo com o meu entendimento do assunto, a posição do Enéas em relação ao nióbio é errônea. Era errônea, porque ele não mantém mais a posição, não pode fazer nada agora, né? Já morreu há muito tempo. Mas pessoas podem adotar posições errôneas. Isso não é problema. Desde que você reconheça o erro quando ele é apontado para você. E é isso que você é incapaz de fazer. E vai continuar insistindo, né, em todo tipo de besteirol para manter a sua agenda. Em algum lugar do Brasil, para que a gente possa juntar os polos de desenvolvimento que nós temos, não só, desenvolver o Brasil. Quando acabar o nosso commodity, a gente vai viver do quê? A gente vai viver da ciência que você destruiu, ou seja, de nada. Eu não vou me aprofundar nisso, eu vou deixar depois os links na descrição, porque senão vai ficar longo demais. Eu já falei, então vamos adiante. Capim, só vai ter capim para a gente comer. Deixa acabar aí o nosso minério, exaurir a nossa terra, e alguns querem vender terra para estrangeiro ainda, né? Vamos abrir mão da nossa segurança alimentar. Eu preciso lembrar de toda a... Eu não vou entrar nessa palhaçada agora porque vai fugir do assunto. Depois eu vejo se eu coloco na descrição. Você vai viver do quê? De capim? Todo mundo igual. Já que falam tanto que a Folha, que falei palavrão, deixa eu falar de novo. Viver todo mundo igual na merda. É isso que queremos? É isso que grande parte da imprensa quer? O papel da imprensa é excepcional. Vai continuar vendendo manchete, onde 80% do Jornal Nacional, 102 parentes. Tem vergonha na cara. Família Marinho aí, tá os filhos lá na imprensa, lá na imprensa. Me fala que é particular, que não, que é concessão pública. É comum a gente, quando está do lado ali, e alguém vai embora, botar alguém do círculo de amizades que estão ali no seu gabinete. Não, rapaz. Vamos começar pela questão do público e do privado e da questão da concessão. Essa questão de concessões não é de agora. Isso vem desde várias e várias décadas atrás. Você precisa mudar a legislação brasileira se você quer que deixe de ser uma concessão. Mas as empresas em si, tanto a Globo, quanto a Band, quanto a SBT e qualquer outra transmissora de TV, elas são empresas privadas. Só que elas precisam da concessão para operar. É assim que a nossa lei funciona nesse aspecto. Estas entidades são livres. Elas, tecnicamente livres, né? Se há algo escuso ocorrendo por baixo dos panos, então isso deveria ser revelado. E eu não sou o maior defensor da família Marinho da Rede Globo. Muito pelo contrário, eu tenho sérias críticas a estes. Quem sabe algum dia eu trate disso aqui no canal, mas isso já é algo que
foi tratado a exaustão já há muito tempo, então eu não vejo grande necessidade. Eu não sei se eu teria algo novo a acrescentar a essa discussão, mas se vocês tiverem interesse, podemos tentar ver isso. Agora bota na minha conta 102, como se fosse o maior nepotista do mundo. Não botaram a minha esposa, por quê? Bota a minha esposa trabalhando na Câmara comigo, porra, bota lá, porra. Agora tem É problema quando você escolhe uma pessoa não com base na formação da pessoa, com base na experiência da pessoa, com base nas capacidades da pessoa. Aí é um problema, porque aí você está colocando os seus interesses pessoais à frente dos interesses da nação, seja em que nível for do governo. empregada comigo, eu estava namorando. Pô. Quando casei, alguns meses depois foi embora. Lá atrás deram porrada em mim. Bota agora de novo. E merecida. Merecida. Quer falar do seu irmãozinho? Por que você não menciona o seu irmão agora? Ele perdeu um cargo, né? Que cargo que era que ele perdeu? Hein? Diz pra mim. O filho de político agora tudo é vagabundo, sem vergonha, não presta. Se o filho de... Calma aí. Ninguém tá falando que todo filho de vagabundo, todo filho de político, desculpa, eu troquei a ordem das palavras, mas ficou engraçado. Então eu vou deixar isso, eu não vou editar isso, enfim. Que todo filho de político seja vagabundo. Certamente existem políticos que têm filhos vagabundos e existem políticos que têm filhos que não são vagabundos. A questão se os seus filhos prestam ou não e para que eles prestam é uma coisa que você tem que ver e analisar se você vai colocar eles em algum lugar. O seu filho tem competência para tratar de assuntos diplomáticos? Ele tem formação para isso? Qual é a formação do seu filho? É em direito, né? E ele é um policial, não é? Então, me diz como isso preparou ele para lidar com diplomacia. Me diga. Cadê a formação dele em comércio exterior? De vocês, não vocês que estão aqui, né? Se o filho do editor, dono depois não presta, tire ele do negócio de vocês, pô. Então, vamos tirar todos os seus parentes que não fazem um trabalho de acordo do governo? É isso que você quer? Ótimo, eu sou completamente a favor disso. Vamos tirar do governo todos os parentes de político que não fazem um serviço que preste à nação, que não tem a formação adequada, as capacidades adequadas para fazer o serviço para o qual foram colocados ali, em todos os níveis do governo. Desde o vereador ao presidente. Vamos fazer esse exame? É isso que você quer? Se for, eu apoio. Incluindo a sua família. Deixa de ficar no teu lado, te assessorando. Agora, cada pai agora é obrigado. O pai que planta, por exemplo, aqui, manga. O filho dele vai aprender o quê? Mexer com manga. Ele tem que sair dali e plantar abacaxi, porque não pode, porque é nepotismo. Larga de idiotice, pô. Não, isso é uma falsa analogia, criatura. Uma empresa familiar, digamos assim, vamos usar a sua fazendinha de manga, a sua plantação de manga. Um sujeito que planta manga e o filho foi criado no meio dessa plantação, convivendo com isso, ele vai estar qualificado para lidar com essa questão da plantação de manga, porque ele lidou com isso a vida inteira dele. Eu tenho pessoas próximas que têm negócios, comércio, e a família dessas pessoas já são lojas que existem há mais de uma geração. E essa geração de agora aprendeu desde pequeno a lidar com o negócio da família. A questão é que governo não é um negócio de família. Negócios de família estão aí apenas para servir a família. O governo está aí para servir a nação, ao povo, não a sua família. O governo não tem obrigação de sustentar a sua família.
Uma empresa familiar tem essa obrigação de sustentar a família, porque este é o objetivo da mesma. Larga de frescura nessa questão. E o parlamentar... Exigir competência das pessoas colocadas para ocupar um cargo público é relevante, sim. E você fica doidinho da vida porque você sabe que o seu querido filhinho não tem a competência. Porventura bota parente ali para ter outra vantagem que não seja o bem do serviço, esse cara vai ter que ser alijado. Não estou defendendo um filho do nepotismo. Vamos ver então se os seus filhos são capacitados para as funções que eles desempenham, se os seus familiares são capacitados para essas funções. E o seu irmão, ele era capacitado antes dele ser exonerado? Vamos continuar. Não, fique tranquilo, tá ok? Se Deus quiser, meu filho está indo para os Estados Unidos agora, o 03. Não é fritador de hambúrguer apenas, né? Ele também entrega pizza, pode escrever entrega pizza, e fala inglês, fala espanhol, é policial federal concursado, é advogado, passou na OAB. Se ele passou na OAB e ele é policial concursado, então ele é qualificado para ser um policial e ele é qualificado para ser um advogado, não um diplomata. Eu falo português, eu falo inglês, eu falo espanhol e mais algumas línguas. É irrelevante as línguas que eu falo. Mas eu não sou qualificado para ser um diplomata. E nem é o seu filho. Teve agora nos Emirados Árabes, ele inclusive falou lá com os sheiks sobre compra de KC-390. Já tem imbecil falando que ele não é diplomata. Qualquer um de vocês for para o exterior, vocês podem vender o bom nome do Brasil, falar da manga de Petrolina. Você quer vender, você quer falar que a gente venda o bom nome do Brasil? Vamos ver o quanto você vende o bom nome do Brasil? Você sabe o que amigos meus de outros países vieram me perguntar essa semana? Eles vieram me perguntar o que raios o meu presidente, o presidente brasileiro, está falando sobre defecar um dia sim e um dia não. Por que raios o presidente brasileiro se identifica com o Johnny Bravo? Por que raios o presidente brasileiro fala de Golden Shower? Isso já vem há meses, pessoas me perguntando. E aí, isso ajuda com o nosso bom nome ou não? A destruição da Amazônia ajuda com o bom nome do Brasil? Que tal a gente falar sobre a Alemanha cessar as verbas que estava mandando para a preservação, porque o seu governo só piorou a questão da devastação? O seu governo vem alejando as instituições que cuidavam da preservação. Que tal a gente falar disso, hein? E como isso afeta a imagem do Brasil? Apesar de você nunca ter pego uma enxada e plantado nada, nós temos que vender o bom nome do Brasil e fora. Vamos ficar com... Eu já peguei numa enxada, mas eu não me considero um agricultor. Eu não me considero um fazendeiro. Mas eu já peguei numa enxada. Enfim. Mas a minha experiência com esse tipo de coisa é mínima. Vamos continuar. Com essa mesquinharia, alguém acha que eu ia indicar meu filho para uma embaixada tão importante que é os Estados Unidos? Para pagar vexame? E mais ainda, o embaixador é um cartão de visita. Ele é amigo da família Trump. Querem melhor do que isso? Imagine se o Macri tivesse um filho embaixador no Brasil e quisesse falar comigo. Eu ia falar o quê? Semana que vem eu te atendo? Vem para cá imediatamente, é o filho do presidente Macri. E quando esse sujeito chegar, esse hipotético filho, ele vai ter competência para desempenhar a função? Me diz. Ele sabe do que ele pode ou não pode fazer, do que ele precisa ou não precisa fazer? Ele sabe avaliar as consequências das ações dele? Me diz. O seu filho vai trabalhar com base em uma formação adequada ou com base em achismo?
Assim como você faz, né? Mas vamos seguir adiante. Filho do Marito do Paraguai, do Peneira da Argentina, do Chile, ou seja, quem for. Vamos parar com essa história, essa bobeira. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Entenda uma coisa, infeliz. A função da imprensa é noticiar, é levantar as informações que estão circulando e trazerem ela a conhecimento do público. É função da imprensa acompanhar o desenvolvimento das atividades do governo e trazer isso a público. Entendeu? Acho que não, porque você não consegue nem entender um personagem infantil, não é? Pois é. Um personagem que é absolutamente hilariante você se comparar a ele. Primeiro porque visualmente você não tem nada do Johnny Bravo. Ele está em boas condições físicas, ele tem um porte físico atlético, o senhor não. Mas isso não é necessário. E o mais hilariante nem é essa parte. O mais hilariante é que você se compara a um indivíduo tão ensimesmado que não consegue entender as pessoas ao redor. Ou seja, a comparação é bem apropriada. E você ganhou a eleição? Sim, você ganhou a eleição. Mas a imprensa não deve parar de acompanhar o que você anda fazendo porque você ganhou a eleição. Muito pelo contrário. É justamente agora que a imprensa deve focar ainda mais no que você está fazendo. Porque agora você é um representante eleito. Vamos continuar. Ganhou, porra! Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente. O senhor não trabalha pelo Brasil. O senhor vem difamando o Brasil com as suas asneiras desde que foi eleito. Aliás, muito antes de ser eleito para presidente, o senhor já vinha difamando o Brasil. O senhor é conhecido aí fora pelo seu discurso de ódio. Desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil. Posso ir embora? Presidente, o senhor acha que o seu filho vai conseguir dizer não ao governo dos Estados Unidos, sendo, como o senhor acabou de dizer, amigo do presidente Trump, da família Trump? Pior se fosse os filhos de petistas que diziam sim para Cuba e para Venezuela o tempo todo. Tá ok? E mais uma vez ele encerra com a boa e velha retórica fascista. Olha o inimigo, olha o inimigo e o inimigo e o inimigo. Temam o inimigo, não prestem atenção no que eu estou fazendo. Bom, essa parte acabou, mas o besteirol dessa semana não acabou ainda. Bom, pessoal, vamos à entrevista do Bolsonaro, onde ele fez a alegação do cocô. Eu vou estar apresentando um trecho da entrevista aí da Globo, gravada pela Globo, né? Então vamos lá. É possível crescer com preservação? Sim, eu acho que sim. Bom, se tem que alimentar e tal. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Agora. Bom, vamos primeiro tratar dessa questão aí que ele fala do cocô e da poluição ambiental, e depois vamos passar para o resto, que ele começa a entrar agora sobre população, enfim. Vamos ver o que ele falou, o que tem sentido e o que ele precisava falar, mas ele omitiu. Bom, em primeiro lugar, tratamento de esgoto, ninguém pode negar que é uma questão de importância para a conservação do meio ambiente, para a preservação. Só que a questão aí é a solução que ele propõe. Fazer cocô dia sim, dia não.
E além disso, dando a ele o devido mérito pela questão do esgoto, ouvindo isso na melhor forma possível, né? Não a solução dele, mas o fato disso estar relacionado ao tratamento de esgoto, que tem relação com poluição ambiental. Então, vamos tentar ser o mais caridosos possíveis aí. Então, por que será que ele omite a questão do governo dele ter liberado 42 agrotóxicos, que também geram um impacto ambiental? Por que será que ele omite que os índices de desmatamento da Amazônia estão em níveis alarmantes? Por que será que ele não fala nada a respeito de esforços para tentar reparar os danos das barragens que cederam? Por que será que ele não fala nada desses assuntos? Será que isso afeta a agenda dele? Que chato, né? Será que o problema do esgoto ainda assim é importante? A gente tem que tomar cuidado com o tratamento de esgoto, não pode ser algo deixado de forma leviana, mas fazer cocô dia sim, dia não, é sério isso? É sério isso que esperamos com alguém com formação de ensino superior? Olha, Agulhas Negras fica cada vez num patamar mais baixo, na minha opinião, em termos de ensino. Se é esse o tipo de coisa que a gente ouve de um formando de lá. O mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar, não é controle. E mais uma vez, vamos ser caridosos. Realmente, a população mundial está crescendo em um ritmo insustentável. A Terra, né, a humanidade como um todo, precisa pensar em questão de planejamento familiar. Mas, meu caro, você não precisa se preocupar em falar em planejamento familiar, controle não, e dizer que alguém vai cometer um espantalho do seu argumento, quando você fala um absurdo como o cocô dia sim, dia não. Não, você vai estar na capa da Folha, mas estou dizendo que tem que ter controle na natalidade. Planejamento familiar. Porque as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Realmente, existe uma correlação entre o nível de educação de uma população e a quantidade de crianças por casal. Povos com um maior nível de educação na população tendem a ter menos filhos. Existe essa correlação. E aí ele fala que ele é uma exceção à regra. Desculpa, você tem a formação em Agulhas Negras no papel, mas pelos discursos que você faz até agora, falando em Golden Shower, falando que é o Johnny Bravo, falando do cocô e diversas outras asneiras da sua parte, sem falar na imoralidade, seus discursos de ódio. Isso não é o que se espera de alguém que tenha uma formação cultural, uma formação educacional adequada. Também não é o que se espera de alguém que tenha uma formação mais elevada, o planejamento de um ato de terrorismo porque o seu salário estava baixo. Não é, Bolsonaro? Algo que você mesmo já admitiu, não é? E é basicamente isso que ele tem a falar nessa entrevista. É algo que seria digno de pena ver uma pessoa tão... Não dá nem para dizer ignorante, porque certamente ele omite as coisas que omite por interesse, por causa de uma agenda. Então, não dá para se falar apenas em ignorância, né? Afinal de contas, não pode-se dizer que alguém que foi formado em Agulhas Negras seja um completo ignorante. Nós temos que entender que os seus erros não são produto da ignorância,
são produtos da desonestidade intelectual de alguém que precisa se manter em uma agenda escusa, não é? Tudo fica muito claro cada vez mais para muita gente. E é por isso que o seu nível de aprovação a cada dia cai. E o nível de desaprovação aumenta mais. Isso é tudo, pessoal. E agora eu me despeço de vocês com vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!